daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje, em destaque, os documentos provisionais do município de Viver do Minho para o ano de 2022, aprovados, como se sabe, na última sessão da Assembleia Municipal, realizada em novembro, e aprovado por maioria, com o voto contra dos eleitos do PS. Como se sabe, os documentos provisionais, grandes opções, plano e orçamento, refletem as opções de gestão do município de Viver do Minho para o próximo ano. Na nota da apresentação dos documentos, o Presidente da Câmara, António Cardoso, refere que este orçamento mantém os princípios que orientaram a gestão do Executivo nestes 8 anos, a par de consolidação e recuperação financeira, crescendo ao nível do investimento em projetos, obras, eventos e ações de múltipla tipologia e afirmando que a elaboração do Orçamento Municipal e grandes opções do plano para 2022 foi concebido tendo em conta as necessidades e prioridades do Conselho e, em simultâneo, afirmar as linhas de desenvolvimento estratégico que o Executivo vê como prioritárias para a afirmação de Viver do Minho como uma terra próspera e pretende continuar a realizar investimentos, intensificar as parcerias com as juntas de freguesia e as instituições locais e a maioria do Executivo afirma ainda a fidelidade aos princípios estratégicos definidos do programa eleitoral submetido a sufrágio em setembro de 2021, assente no desenvolvimento do turismo, agricultura e floresta. Em termos genéricos e globais, em 2022, a Câmara Municipal de Viver do Minho vai gerir um orçamento de 19.210.000 euros, 11.860.295 correspondem às receitas correntes e 7.349.705 às receitas de capital. Quanto às despesas previstas, 10.692.165 euros para as despesas correntes, 55,6%, e para as despesas de capital, 8.527.834, correspondendo a 44,4%. O saldo previsto é de 1.176.130 euros. Discutir os números e as opções municipais para 2022 em Viver do Minho é, assim, a proposta de falar daqui de hoje. Para isso convidamos o habitual painel representativo dos principais partidos com atividade e representação no nosso Conselho. Temos em estúdio Nelly Pereira, em representação do CDS, Pedro Pires, PS, e António Afonso Barroso, do PST. Por impedimento de última hora, não temos a possibilidade de ter presente o representante do BE, quanto ao representante da CDU, do PCP, da coligação CDU, não confirmou a sua presença. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Dr. Afonso, isto é um orçamento de continuidade, como diz a introdução. Muito boa tarde a todos, José Luís, parceiros aqui da mesa, ouvintes da Rádio Alto. Efetivamente, este orçamento é um pouco a continuidade dos 8 anos anteriores do mandato que vimos a ter na Câmara Municipal e este orçamento, claro que tem também, ou tem em conta, o programa eleitoral que foi sufragado em setembro deste ano. Portanto, é o primeiro orçamento deste novo Executivo. É um orçamento, como disse o José Luís, de 19.210.000 euros. É um orçamento que prevê, que tem transferências de capital, ou prevê transferências de capital de 6.600.000, aproximadamente. Isto são transferências que decorrem tanto do Orçamento de Estado como para projetos que constam aqui das grandes opções do plano e do plano de atividades municipais. E essas são as principais verbas que o município refere. Exatamente, que vamos utilizar. São as transferências do Orçamento de Estado e aquilo que são as transferências dos programas europeus. Exatamente, que acabam por ser também da transferência do Orçamento de Estado. Dizia eu também, e aquilo que o José Luís no início também fez referência, efetivamente nós temos aqui as receitas correntes no valor de quase 12 milhões e temos as despesas correntes no valor de 10.680.000, o que dá aqui uma poupança corrente
ou melhor dizendo, são receitas correntes que nós vamos utilizar para, ou que vamos canalizar para investimentos que vamos fazer no Concelho em Vieira de Minho. Este orçamento suporta o plano de atividades das atividades municipais, quer a nível corrente, que é o plano de atividade municipal, quer a nível de investimentos, que é o plano plurianual de investimentos, e o que nós temos aqui a dizer é que estas grandes opções do plano concentram-se em 4 funções, que são as funções gerais, as funções sociais, as funções económicas e as outras funções, e, à semelhança dos anos anteriores, as funções sociais, aquelas que estão mais viradas para a educação, para a ação social, para a habitação, para o saneamento, para o abastecimento de água, cultura e desporto, são as que vão abranger quase 50% do orçamento da Câmara Municipal. Depois temos a seguir temos as funções gerais, que é o caso da proteção civil, da segurança pública e os encargos com a administração. Depois que vamos ter uma despesa de cerca de 2 milhões, 1.861.000. Depois as funções económicas, 1,5 milhão, cerca de 1.584.000, que está virada para a agricultura, o apoio que damos, neste caso, aos agricultores e a toda a área, ao comércio e ao turismo, aos transportes e comunicações, ao turismo, e englobo aqui, por exemplo, o caso do Centro Vieira, que é uma das apostas, e como já fez referência, é uma das apostas deste município, deste Executivo, tem sido assim ao longo dos 8 anos, e como fez referência muito bem, portanto, o turismo, a agricultura e a floresta continuam a ser as grandes apostas. E a criação de emprego também é isso que temos vindo a fazer. Eu queria fazer aqui também referência, aqui em termos orçamentais, e que me passou, mas que valia a pena também dizer. Portanto, nós temos aqui também no nosso orçamento um valor de transferências de capital e transferências correntes para as juntas de freguesia, que, à semelhança dos anos anteriores, são cerca de 500 mil de euros que nós transferimos, 470.000. E em termos de projetos, podemos aqui ver quais são os projetos novos que nós temos, mas a maioria deles são um pouco a continuidade ou são o terminar dos projetos que já temos em execução. Lançava só aqui mais ou menos aqueles mais importantes e que seriam novos para este ano de 2022, que é o caso do Centro de Saúde, a construção do Centro de Saúde aqui em Vieira de Minho, que acaba por ser uma obra também que envolve grande parte deste orçamento, também com uma transferência, para além de um que estamos a concluir, que é da escola EBS, exatamente, de Vieira de Minho, mas depois temos também o centro de caravanismo que vamos construir. Estamos a acabar, neste caso, o Centro Municipal de Proteção Civil, também é um projeto importante. Que é as antigas instalações da Administração Florestal. Exatamente, ali no Parque Florestal. Temos depois também a parte dos nossos edifícios aqui do Conselho de Habitação Social, na defesa mas apenas manutenções. Estamos a acabar, eu penso que até final deste ano um outro edifício já fica concluído na área da eficiência energética. Temos depois a escola secundária que já falei, temos aqui depois a construção, e estamos a avançar também com isso, que a manutenção, construção e manutenção de creches, porque também era isso uma promessa, também fazê-lo. Aqui no caso dos parques infantis, em Taboaças, que estamos a fazer também. Na parte, um novo que nós temos aí é a aquisição também, e que é importante, tem a ver também com a eficiência energética e com a sustentabilidade, que é a aquisição de um autocarro totalmente elétrico. Nós estamos aqui, vamos também fazê-lo. Depois de dar continuidade àqueles projetos sociais, no caso do serviço de proximidade, a loja social, os CCLs, a feira mostra, e se a situação nos permitir,
Claro que o programa Sentir Vieira, que é um grande incentivo ao turismo e que nós temos vindo a ver que, efetivamente, o Concelho de Vieira de Minho, mesmo em épocas de crise, o turismo tem-se sentido aqui no Concelho. O PS, só para dar oportunidade ao Pedro Pires, o PS votou contra este plano, este orçamento. Exatamente. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, que nos ouvem um pouco por todo o mundo. Efetivamente, o Partido Socialista votou contra este documento, porque, mais do que aquilo em termos técnicos que o documento pode dizer, aquilo que para nós interessa relevar é efetivamente a ação do município, aquilo que será a ação do município no próximo ano. E aquilo que nós entendemos, e que já o dissemos tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal, é que efetivamente este orçamento e plano plurianual de investimentos é um orçamento de continuidade, como disse o Dr. Afonso aqui há pouco, que não traz rigorosamente nada de novo, ao contrário do que foi dito. Tirando a questão do centro de saúde, mas que era algo que já tínhamos todos garantido como possível e como executável, e portanto não é propriamente uma novidade, é agora passar para o papel. Mas há sempre uma continuidade, não é? Que efetivamente está feito, mas este orçamento, na verdade, é um orçamento para pagar contas, é um orçamento para pagar as obras do ano de eleições, e isto vê-se em vários projetos que são basicamente continuidade. O Dr. Afonso ainda há pouco falava aqui da obra da habitação social. A habitação social devia ter tido obras que foram anunciadas para a primavera de 2020, que teriam início e não iniciaram em ano de eleições, e agora provavelmente não, de certeza que se vão prolongar já para o próximo ano. Portanto, é apenas um exemplo, mas há mais exemplos de situações deste género, em que o arrastar das obras para o ano eleitoral, e eu sempre disse isso aqui e mantenho aquilo que dizia, tanto é que veio a verificar-se que a Câmara fez a sua gestão ao longo de 4 anos, apenas e só para o ano de 2021, ano de eleições, e neste momento este orçamento mostra que há aqui uma retração, mesmo para as juntas de freguesia estamos a falar de menos transferências para as juntas, porque basicamente aquilo que já está a começar é pagar as eleições do ano passado e começar a preparar as eleições de 2025. É uma maneira e, portanto, de dizer. A Câmara continua e faz sempre como pedra de toque da sua governação uma análise e uma orientação eleitoral apenas e só, e nós entendemos que devia ser muito mais que isso. Pela primeira vez em 8 anos... Mas deixa-me dizer, o PS, não me recordo, e estava atento que o PS fizesse propostas para o plano de orçamento. Não esteve muito atento então, porque o Partido Socialista fez propostas, aliás, reuniu na Câmara Municipal, e ia exatamente dizer isso. Então não foi dado conhecimento. E foi dado conhecimento, e vocês aqui na rádio também até leram no nosso comunicado, mas de qualquer das formas, dizer que, efetivamente, e eu ia dizer isso, por acaso a sua pergunta bem encontra aquilo que eu estava a dizer, é que... pela primeira vez em 8 anos, a Câmara Municipal ouviu a oposição, cumprindo a lei, ouviu a oposição. Acontece que as propostas que o Partido Socialista apresentou não foram tidas em conta, até porque a reunião foi aqui com o Dr. Afonso, e nessa reunião o Dr. Afonso entregou-nos um resumo já daquilo que já tinham preparado para o orçamento, e aquilo que nos entregou foi exatamente aquilo que depois veio à Câmara e à Assembleia Municipal. Portanto, as nossas propostas não foram tidas nem achadas. Uma pelo menos estava lá. Duas. Eu, por acaso, Dr. Afonso... Então, é que eu só ouvi a Assembleia. Não. É que eu só ouvi a Assembleia, só ouvi a sessão da Assembleia. Ok. Não estão, eu vou dizer porque eu por acaso trouxe aqui o ofício que entregamos na altura, e tínhamos aqui 7 pontos. Exatamente, há um dos pontos que efetivamente foi cumprido, mas que nem sequer se engloba, nós apresentamos isto, mas nem sequer se engloba diretamente no orçamento de 2022, porque efetivamente em termos de receita para a Câmara verificar-se-á apenas em 2023, que tinha a ver com o facto da Câmara abdicar dos 5% de IRS. Essa, sim, é a única medida das 7 que nós propusemos. Porque aquilo que nós dizíamos e defendíamos no nosso ponto número 1 como proposta era um aumento de investimento na rede de saneamento, e não existe esse aumento. Aliás, o investimento na rede de saneamento é apenas 135 mil euros. Grande parte dele, mas depois a doutora Afonso, mas então isso ainda é mais dramático. Se efetivamente houve aumento, porque, aliás, eu perguntei na Assembleia Municipal que obras é que a Câmara iria fazer. A continuidade é exatamente isso. Exatamente, mas é muito pouco. Estamos a falar de uma necessidade básica
de Vieira do Minho, Mas e a sabe Câmara porque é que- não mas sabe porque tenciona, é que isso acontece, a Câmara não não é? tenciona fazer investimento nessa área. Eu sei porque é que acontece, é uma questão de prioridades. Depois, nós defendemos também, e continuamos a defender, a construção do centro de saúde num local diferente que não aquele que está projetado e definido aqui pela Câmara Municipal, e, em nosso entender, a zona mais interessante numa perspectiva, de futuro, de fazer com que a vila possa crescer, seria junto ao atual quartel dos bombeiros voluntários. Eu sei que há limitações, mas as limitações já questionei, as limitações já são... questionei o PNS nesse sentido. Sim, mas fazer crescer uma vila que perde a população? Pois, José Luís Machado, mas a vila tem também, Vieira do Minho tem também problemas, por exemplo, de habitação. Os jovens não conseguem encontrar casas. E, portanto, o não criarmos novas centralidades, vamos afunilar tudo para a Praça Guilherme de Abreu, e não nos parece a nós uma forma de desenvolver o Conselho a esse nível. Até porque, quando me apontam questões de acessibilidades, as questões de acessibilidades têm que depois também ser corrigidas e preparadas pela Câmara, em termos de transportes públicos, tudo isso. Portanto, o dizer não vamos fazer, é como outro dia eu ouvia dizer, agora estou-me a desviar aqui do assunto, mas não fazemos muitas atividades culturais porque as pessoas não aparecem. Portanto, isso é, no fundo, culpar os outros da nossa incapacidade de fazer coisas e de chamar. Mas já agora, como falou das propostas do Partido Socialista, dizer também que uma outra proposta que apresentamos tinha a ver com a duplicação das verbas das juntas de freguesia. O que faria com que as juntas pudessem ter mais autonomia para efetivamente fazerem os trabalhos que entendem ser necessários na sua freguesia e não depender tanto da Câmara, e estamos constantemente a ver na Assembleia Municipal pequenos protocolos de 2.500, 3.000 euros para as juntas de freguesia, como se o Presidente de Junta fosse um pedinte e não fosse alguém que foi eleito democraticamente e que pode administrar, e que tem capacidade e competência para administrar mais verbas, e nós defendemos efetivamente isso, que as juntas já recebem diretamente do Orçamento de Estado uma verba e a Câmara deveria duplicar essa verba. E isto não é nenhuma medida que seja impossível fazer. Aliás, existem conselhos que triplicam essa verba. E portanto, é uma questão sempre de opção, e a opção desta Câmara e da governação que tem sido seguida é de manter tudo na decisão da Câmara, nunca descentralizando, bem pelo contrário, centralizando tudo na Câmara e nas mãos do Presidente da Câmara. Eu tenho aqui várias coisas, mas vou terminar só para não ser também muito maçador, até porque a doutora Nelly ainda não falou. Dizer também que um dos pontos que falávamos aqui era a promoção de uma rede de creches municipais, e eu, há pouco o doutor Afonso dizia aqui que tem aqui previsto creches municipais ou algo do género. Aquilo que eu vejo aqui é como verba não definida, 1 milhão de euros. Em valor definido, pronto, mas isso corrobora aquilo que nós temos vindo a dizer, que é, muito bem, então estamos à espera da aprovação de candidaturas. O que prova que a autarquia não tem capacidade nenhuma para fazer investimento se não tiver fundos comunitários ou empréstimos bancários. É verdade, é. Essa é uma grande verdade, que se vem cada vez mais agravando, porque o aumento da despesa corrente é cada vez maior, e o caso mais paradigmático estamos a falar das despesas com pessoal, que já ultrapassa os 4,5 milhões de euros. Mas o que é bom, é um valor... para fixar a população. Não, doutor Afonso, era bom se... Mas também não resulta também que a Câmara venha... uma forma de criar uma dependência... Os municípios também vêm desenvolvendo o seu trabalho. Os municípios também não vêm desenvolvendo mais serviços. Não, eu não considero tal. Eu vou só dar um exemplo. O que estava agora a dizer é isso. Se eu duplicasse para as juntas de freguesia, menos dinheiro a Câmara Municipal tinha para investir. Mas, doutor Afonso, mas as juntas iriam fazer esse investimento, portanto... Mas vamos deixar então intervir a torneira do CDS-PP, que não tem representação, hoje não tem representação no pós-eleições, e neste mandato não vai ter representação na Assembleia. Não deixa, no entanto, ter atividade. Muito bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os meus companheiros de debate, o Sr. José Luís Machado, e pedir desculpa aos ouvintes, a quem cumprimento também pela minha deficiente dicção, mas isto... Dificuldades, apenas dificuldades ocasionais. Estas dificuldades são decorrentes desta estação. Além do mais, temos a máscara, também não ajuda. Também não ajuda, portanto, começo por aí. Só nos ajuda na proteção. Na proteção, que é essencial. Muito bem, então relativamente, como disse muito bem, não tenho representação, infelizmente, na Assembleia Municipal ou na Câmara Municipal. Se lá estivesse, o que eu certamente diria é que, sendo este orçamento, este documento que estamos aqui a analisar, um documento, como disse o Dr. Afonso Barroso, de continuidade, isto não deixa de ser bom,
relativamente a determinados aspectos da gestão camarária que são de louvar, mas também não deixa de ser mau para outras deficiências e carências que Vieira do Minho e os vieirenses sentem. Nomeadamente o saneamento. De facto, o saneamento foi também, nas últimas eleições, uma peça central da nossa do CDS, do nosso programa eleitoral, porque entendemos que, tal qual o nome diz, saneamento básico é básico em qualquer civilização que se entenda digna desse nome. E nem podia deixar de ser. Nem podia deixar de ser. E, portanto, quando nós temos o nosso território com tanta falta de cobertura de saneamento, não podemos, entendo eu, não devemos deixar de considerar este facto uma prioridade. Mas também as características do território não facilitam. Sabemos que é difícil, sabemos que é oneroso, e aqui concordo com o Pedro Pires, sabemos isso tudo, mas é uma questão de prioridades. Claro. E não acredito que os vieirenses, enfim, quando se lhes fala em saneamento, entendam que estão muito bem como estão. É um facto, como o Dr. Afonso Barroso disse, que este orçamento sufraga, no fundo, o programa que foi apresentado pelo PSD nas últimas eleições, mas também é verdade que nesse programa se falava na intenção de aumentar o saneamento. E se nós analisarmos estes valores... O que vejo aqui neste documento, de facto, não reflete essa intenção, muito menos essa decisão, e até porque, se nós virmos as verbas que ali estão, 135 mil, acho que é assim. 170. Ou 170, por aí. 135 mil para uma necessidade tão premente e tão importante, é de facto absolutamente irrisória. É óbvio que, como muito bem diz, e como diz o meu colega Dr. Paulo Miranda, há coisas que não fazem cruz. E se calhar saneamento básico não deixa de ser uma dessas coisas, porque é pouco visível. Mas depois reflete-se muito bem no bem-estar. Na qualidade de vida. Na qualidade de vida e no bem-estar dos vieirenses, que é isso que se diz, que se pretende com este orçamento, mas que para mim fica logo ferido de não prossecução desse objetivo com a atribuição a esta importante situação de uma verba tão ínfima. Digamos, se o CDS tivesse representado na Assembleia Municipal, desta vez sem acordo com o PSD, votaria contra este orçamento? Certamente que chamaria a atenção para... Não posso dizer que votaria contra, porque não posso falar em nome de todos. Agora, certamente que chamaria a atenção para estas situações e que não é um orçamento que agrada ao CDS. Não é. E por isso mesmo, essa continuidade entendemos nós, assim como entendemos antes, e se calhar por isso o CDS não está lá, esta continuidade também não era desejável, porque Vieira do Minho, como qualquer sociedade, tem uma dinâmica. Mas não era desejável com o CDS e o PSD? Não é desejável esta continuidade de falta de ambição, portanto, há que apostar mais fortemente e inverter determinadas prioridades para que realmente chegue a algum lado. Afonso, tenho aqui, eu seleciono só duas ideias, esta falta de ambição, falou agora ali, e também o não acolhimento de propostas, nomeadamente dos eleitos do PS. Com os dois meus parceiros de mesa, que efetivamente sabe que nós não conseguimos fazer obras, fazer investimentos sem valores, sem dinheiro. Uma coisa e o município ainda tem endividamento. Projetos em execução, não quer dizer que aquilo que há bocadinho se estava aqui a dizer, no caso do saneamento, é verdade, o saneamento é uma das coisas essenciais. Mas eu pergunto, mas esta falta de investimento não é falta de investimento, não tem também a ver... Atenção, este menor investimento não tem a ver também com digamos, o constrangimento ainda de uma dívida para pagar? Não, o que tem a ver é com as obras que nós estamos a executar. Portanto, nós temos obras a executar, portanto, e depois vamos ver também, nós vamos ver a dívida que vai passar de um ano para o outro, portanto, e tem sido usual. O ano passado, nós vamos ver que este ano certamente vai ser o ano em que menos dívida vamos a passar de um ano para o outro. Agora, temos obras que ainda estão a ser executadas. Parte destas obras que eu estava aqui a elencar há bocadinho,
são obras que ainda estão a ser executadas. Portanto, e nós, o que é que acontece? No caso do saneamento, e que aqui foi dito, toda a gente reconhece, o PSD reconhece, a Câmara Municipal reconhece, e aqui os meus parceiros de mesa também. Isso reconhecer, todos reconhecemos, cima, mas quem tem que fazer, porque pois, quem está no claro, poder e tem a nós obrigação só de fazer é o PSD, também, ou é a mas, Câmara, não. Claro, o reconhecer não é suficiente. Claro, mas só podemos fazê-lo com o dinheiro, não é? Portanto, e temos que concluir umas obras para depois afetar recursos a outras obras. Porque se fôssemos a falar assim, como estamos agora a falar, e o Dr. Pedro Peixe está a dizer isso, então devia ter feito há 15 anos atrás. Quando fez o saneamento em todo o Conselho, não devia ter deixado para trás. Mas essa foi uma fase importante. Noutras infraestruturas. Mas essa fase também foi uma fase importante de investimento nessa Claro, área, e porque agora havia, também porque havia, é verdade que porque havia fundos. É verdade, e foi dito aqui pela doutora Nelly também, que nós colocamos no nosso plano em orçamento o alargamento do saneamento. É verdade. E estamos no primeiro ano ainda de mandato. Não é? Mas para os anos seguintes tem zero definido. 2023, 2024, 2025, 2026. Tem zero para saneamento. Mas vai ver que não é isso. Pronto. Pois, mas isso é o que está aqui nos documentos. Sabe porquê? Porque agora é uma resposta fácil de dar, mas aquilo que não está escrito não está. Mas tudo o que está aqui não quer dizer que o seja assim. Porquê? Porque são orçamentos. Quando nós, ao longo do ano, alteramos os orçamentos constantemente, e está a ver que nós vamos, conforme a dinâmica do Executivo, e conforme os programas, e conforme a atividade que o município vai tendo, que nós vamos alterando e vamos adotando. Agora, os planos plurianuais obrigam-nos a ter isso. Se calhar já reparou que para trás não era assim, mas agora obrigam-nos a que seja feito para 4 anos. E claro que o orçamento, e eu concordo com vocês, que o saneamento é uma coisa muito importante, e quem vive, e sabemos que, neste caso, a morfologia do terreno em Vieira do Minho é muito diferente. É claro que, por exemplo, nas zonas litorais é muito mais fácil. Nós temos este problema aqui. Certamente, as que ficaram para trás são exatamente essas. As zonas... As mais difíceis. As mais difíceis. E, portanto, isto para dizer o quê? Portanto, é uma promessa eleitoral que o Partido Social Democrata fez. E antes de uma promessa eleitoral, uma obrigação de gestão. E é uma obrigação. E até porque já o temos vindo a fazer, sempre que há intervenção em caminhos, e temos feito isso, e isso também sempre que há intervenção em caminhos, nós fazemos o saneamento. Portanto, mesmo que ele às vezes não esteja ligado. Desculpa lá, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. É sempre. E digo-lhe mais, acontece isso, não fazem isso, nem fazem com o saneamento, tirando um caso ou outro pontual, fizeram aqui em Arabeira. Então fazemos ou não fazemos? Eu estou a dizer em casos então, muito pontuais. Sempre que é possível, fazemos isso. Mas, desculpe, mas não tem sido regra antes de fazer uma pavimentação fazer saneamento, como também não tem sido regra, e falei nisso na última Assembleia Municipal, temos redes de abastecimento de água com 30 anos, e a Câmara não tem feito essas substituições dessas redes de abastecimento de água que obviamente têm uma vida útil e estão em fim de vida. E a Câmara Municipal tem um problema grave. A Câmara Municipal tem um problema grave em termos de perdas de água, que atinge os 60% da água que compra as águas do Norte, e a Câmara não está a fazer nada para prevenir esse problema. E depois aumentou este ano, vai aumentar as tarifas fixas da água, um aumento que cobre todos os vieirenses, quando eu acredito... É pequenino, mas é dinheiro. E em vez de se preocuparem com o problema, e o problema é as perdas de água, e agora estou a falar nisto porque estava a falar na questão do saneamento, e nestas eleições espalhou-se alcatrão em cima de redes de abastecimento de água com 30 anos, e ninguém se preocupou com nada disso, em cima de calçadas, e aponto-lhe vários exemplos se quiser, e portanto, a questão é, diz bem, há pouco dizia bem, quando diz, nós vamos adaptando o orçamento, porque efetivamente isso não é governar com uma estratégia e um rumo bem definido. Eu posso dar um exemplo, aqui ao lado, o novo Presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, o Frederico Castro, já reuniu com o Ministro do Ambiente, porque quer fazer força para conseguir apostar mais no saneamento no Conselho. Isso é que é fazer alguma coisa. Agora, dizermos fazemos o possível e não fazemos quase nada, não será por jogarem na mesma equipa só? Mas isso é preciso tentar. Isso é preciso tentar. Mas em princípio é movimentar-se. Não é? Exatamente. E portanto, aqui também existe. Não fazer nada e resignar-se à impossibilidade de fazer, não podemos fazer porque... É algo que eu não me conformo com isso, não é isso que eu quero dos governantes da minha terra, que deveriam trabalhar
para estamos a gastar procurar o 19 desenvolvimento do milhões. Conselho. Estamos a gastar 19 milhões neste orçamento e está-me a dizer que não fazemos nada, não é? Ó, Dr. Afonso, Estamos a dizer é que se Vamos calhar ver. não fazem da melhor maneira. ver. Pelo menos eu estou a Mas dizer isso. Se quisermos falar nesta Mas questão isso é dos sempre 19 fácil, milhões, isso é repara sempre uma fácil coisa. dizer que nunca é da melhor maneira. Repara uma coisa. Porque há sempre qualquer coisa que Os senhores que é uma passam questão a de vida a prioridades, falar mal doutor do governo, Afonso. os senhores que passam a vida a falar mal do governo, têm aqui a obra da escola a decorrer, e o Sr. Presidente da Câmara constantemente ataca o governo, mas se não fosse o governo, a Câmara não Mas ele podia estar a está fazer aqui, aquela ele obra. está aqui, não... Não, mas é isto que ouvimos constantemente na comunicação da Câmara. A questão do Centro de Saúde, se não fosse o atual governo, não iríamos ter um novo Centro de Saúde em Vieira do Minho. E se não fosse a Câmara também não. Claro que não, mas só faltava que o governo desse essa Isto- possibilidade e a Câmara não... Isto é um bocadinho ligeiro. E se não fosse o atual governo, é o governo que está. Não é? Isso como é óbvio. Fala-se com o governo que está. Sim, mas não estou Provavelmente seria tentado com outro qualquer governo. Porque Eu é não um sei se objetivo seria do tentado ou Conselho. não. Eu sei que com quem é que está a ser feito. Portanto, se temos aqui um orçamento de 19 milhões, temos um orçamento de 19 milhões também porque, evidentemente, a Câmara pôs-se à disposição para efetivamente fazer estes investimentos, mas também tem tido, da parte do Governo do Partido Socialista, essa ajuda. E é algo que depois é deturpado e muitas vezes apagado da comunicação, como se estas obras fossem feitas apenas e só graças à Câmara. E não é verdade. É óbvio que o Dr. Afonso diz, se não fosse a Câmara, não era possível. Mas também só faltava que o Governo quisesse fazer e desse essa possibilidade e a Câmara não agarrasse essa oportunidade em benefício dos vieirenses. Também isso então era mesmo, mas valia fechar as portas e ir embora. E, portanto, eu acho que é importante... Mas Era importante que a Câmara pudesse fazer um plano e seguisse esse plano de desenvolvimento e não esta governação à vista. Eu já agora aproveito este momento de que estamos aqui a tocar algumas impressões para fazer aqui uma pergunta. Temos Isto pouco aqui mais de tem a 10 ver- minutos. Eu estive a consultar o portal Norte 2020 e vi lá a aprovação da candidatura para o novo Centro de Saúde. É uma dúvida que eu tenho, que na Assembleia Municipal não consegui, porque são muitos assuntos, mas aproveito para pôr esta questão, que pode ser uma dúvida fácil de esclarecer, que é o valor que foi, o investimento total aprovado é 1.454.370 euros. Mas a Câmara Municipal tem aqui no orçamento 1.323.132 euros. Eu não sei porque é que há esta diferença e também dizer que, pelo que está aqui, a Câmara, o fundo aprovado é apenas de 990.000 euros, o que faz com que a comparticipação não seja os 85% que o Sr. Presidente da Câmara tinha anunciado, mas será menos, substancialmente menos, à volta não de sei dizer isso. 70 e qualquer coisa mil. Não sei dizer isso. Depois, certamente, ele vai responder isso na próxima Assembleia Municipal, mas não lhe sei dizer isso. Mas isso é muito tempo. Agora, aquilo que eu queria dizer é que, no fundo disto tudo, quer dizer, nós temos aqui um orçamento de 19 milhões, temos aqui uma série de obras que a gente sabe que são estruturantes, que são, embora sendo de continuidade, porque algumas estão... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a Ponte do Boco, temos aqui o Parque de Caravanismo, que vai começar, temos aqui o alargamento do Parque Industrial, que durante este mandato vendemos Tudo os sem lotes verba todos. definida, tirando a Ponte do Boco, nenhum dos outros tem verba definida. Temos o Parque de Lazer em Taboaças, que vamos fazê-lo junto à 103 com a aquisição de terrenos e a construção. Também está sem verba definida. Isto para dizer o quê? Que no meio disto tudo tivemos o Partido Socialista a votar contra um orçamento porque não vê aqui nada, os vieirenses veem, certamente, mas eles não veem aqui nada de novo. Dr. Afonso, não veem desculpa lá. que tem. Todos esses exemplos que deu, tirando a Ponte do Boco, que tem verba definida, todos os outros têm verba não definida. Alguns têm rúbrica de 1.000 euros, 500 euros. Está bem, mas temos feito estamos as candidaturas. Ainda podiam pôr aqui mais 20 ou feitas. 30, mas isto depois, efetivamente, não E agora, não se vai verificar. agora vou fazer um bocadinho de jornalista para que os nossos ouvintes possam perceber o que é isso de verba não definida. Verba Significa não que não cabem nesses 19 ainda mil? não tenho- Ainda não temos a aprovação Ainda não há valor. concretizada. Mas- Quando a aprovação estiver concretizada, pode haver, nós até já podemos E se ter não, a e garantia... se não concretizarem, não fazem. É assim, podemos ter já a garantia de que ela vai ser feita, mas enquanto não estiver o termo de aceitação, não podemos pô-la como definida.
Mas isso é importante, Assim saber, que, por exemplo, saber se vão concretizar-se ou Assim não. como, por porque exemplo, senão, eu estou-me a lembrar, Também por certeza exemplo, completa. é isto uma verdade que este documento induz em erro, dessa maneira. Não induz, é? porque já porque temos a aqui certeza. demasiadas Não. condicionantes. Não, mas não eu estou-me a consta lembrar, aí. por exemplo, aqui. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, nós estávamos agora aqui a fazer no parque, o parque de lazer em Taboaças, aquisição de terrenos. Vamos lá fazer um parque de lazer e certamente vamos fazer uma candidatura. Mas neste momento é só a aquisição de terrenos e nós temos previsto isso. Pronto. São uns 40 mil euros, não é? Pronto, sim. Mas a candidatura questão. está prevista. Sim, vamos fazer. Isto é uma Agora, questão- se não tivermos candidatura, certamente vamos fazê-lo às custas do orçamento da Câmara Municipal. É a linguagem, total é a 1 milhão e linguagem 200 mil euros, contabilística, está aqui. digamos. É a linguagem contabilística, não é isso? Tendo em conta, Mas de é uma facto, linguagem as- contabilística que muitas Não, vezes tendo em também conta- induzem erros. Não, São é, estas são, coisas. conta não, é de assim, facto, quando que fazemos muitas um estudo, vezes nos- e quando fazemos um estudo, e vamos fazer um estudo para um investimento que queremos fazer, claro que temos que fazer e depois também vamos, que era aquilo que estávamos há bocadinho a falar, nós só podemos fazer, incluir aqui, fazemos um estudo, qual é o valor orçamentado para a conclusão dessa obra, e é importante que neste caso a gente saiba qual é o valor dessa obra e qual é o investimento que vamos ter, até porque repara, nós... Mas se nos aparecem verbas não definidas, nós não sabemos nada, certo? Claro, mas temos o projeto ali, é um projeto que vamos fazer e se vamos fazer o projeto, se não tivermos com participação de fundos comunitários, vamos ter que ser nós a fazer às nossas custas. Pronto, O que não vai ser vão ter possível, que ser não é? afetadas. O que não vai ser possível. Vão ter que ser, era A isso que eu Câmara ia não- dizer, vão não ter que ser faz afetados obras valores sem que não fundos têm. comunitários. vai ser possível, Só que- temos vindo a fazer Mas por isso é que é importante que esta linguagem contabilística se perceba. Não é? Porque de outra forma criam-se aqui expectativas e apresentam-se. Não, mas não há casos E desses. apresentam-se Se disserem obras assim, que podem não vir Mas a não ser podemos- feitas, não é? não podemos ser todos- Voltaremos a estar aqui no próximo ano, mas não podemos ser provavelmente no próximo Agora é a ano minha vez. teremos as mesmas obras Deixe-me só novamente. falar relativamente Eu queria aqui. lançar-vos nos últimos aproximadamente 10 minutos que temos ainda um desafio. Outra coisa só referir aqui, outra questão que me saltou na breve análise que fiz deste documento, e que diz respeito, por um lado, ao facto de eu só ver conservação e manutenção dos caminhos rurais, na viação rural, conservação e manutenção. E uma das coisas que eu mais falei, enquanto candidata pelo CDS-PP nas últimas eleições, foi precisamente na necessidade de que se permitisse, se fizessem obras no sentido de se permitirem os acessos a todas as habitações, nomeadamente de viaturas de socorro, e isto acontece em muitos locais do nosso concelho. Também sei que é difícil. Nesse caso também seriam há de ser alargamentos, oneroso, não é? Também Isso há é. de ser oneroso, também há de ser difícil, mas lá está, também não é um documento que a mim me pareça de aprovar, considerando que, sendo bom na continuidade de determinadas ações, peca por não resolver as carências que Vieira do Minho, enquanto concelho rural e enquanto concelho de interior, precisa de resolver, de forma também a inverter este pouco crescimento que existe. E Que é eu um facto. gostaria Que é um de lançar- facto. Sobre isso, só tinha a referir, isso é uma verdade. O que me diz é uma verdade, porque nós temos a maior parte das verbas que temos aí a nível das comunicações e transportes. São as melhorias nos caminhos, e é uma verdade. Porque a Conservação e maioria, manutenção. claro, porque a maioria já estão, pode haver um caso ou outro que vão aparecendo e nós vamos construindo Não de é novo. só um A caso maior ou parte dele, repara, e já foi feito aqui São a muitos referência. casos. São muitos casos que São nós muitos- estamos a fazer a São muitos manutenção. casos que existem, A manutenção. mas é preciso- Ainda agora foi dito aqui pelo Dr. Pedro Pires a Mas dizer exatamente isso. doutor Afonso, que nós não podemos... aquilo que eu entendo por conservação e manutenção é manter o que está. Claro. Conservar e E pronto, manter o que e é- está. e é isso que não nós fazemos. Não é suficiente. Quando É me fala claramente insuficiente. Não, deixa-me dar Basta uma ir ali para Guilho Freire, Habitação social. encontra Nós lá uma estamos a série de fazer a casas que nem manutenção. sequer não São têm edifícios que acesso têm- às habitações. Que tem não há, que ter, não então, tem, tem. doutor Afonso, não há possibilidade, se as pessoas adoecerem, se acontecer alguma coisa, as viaturas de socorro não dessas- chegam lá. parte E dessas essas situações- obras até estão a ser feitas pelas juntas mas de devem freguesia. ser vertidas aqui, porque nós não sabemos, não é? Aliás, Mas- a propósito de juntas Mas só de queríamos juntas de lançar mais freguesia, então ainda desafio. hoje me parece impossível como é que os E presidentes claro da que junta a de gente vê freguesia votaram contra uma proposta que foi do PS e que o CDS não teve qualquer preconceito em votar a favor, porque quando as coisas
são válidas, venham de quem vierem. E ainda me parece impossível como é que os presidentes da Junta de Freguesia assumiram incompetência para gerirem verbas nas suas freguesias. E como é que isto é possível? Não está e como aqui é que nenhum nós presidente da vamos Junta para lhe assistir? responder. E como é que nós vamos assistir? É verdade. Como é que nós vamos assistir a mais 4 anos de pedinchices? E é verdade, por muito que lembro-me do professor Armando de Roças em vir lá na Assembleia da Freguesia ficar muito ofendido com esta coisa do pedinte, mas de facto há aqui uma desnecessidade total deste beijamão que se repete sempre. E como é que no século XXI, em Portugal, depois de tantos anos do lado do 25 de Abril e do 25 de Novembro, graças a Deus, ainda há pessoas que se assumem incompetentes e ainda há eleitores que votam sabendo que eles se assumiram incompetentes. Esta democracia, de facto, está muito doente. E doutora Ana, ainda há um caso mais complicado. Eu não sou Presidente da Junta, não posso falar por caso complicado. É que há competências que as freguesias não aceitaram e que agora vão ser transferidas para essas freguesias. E o que é que acontece? Se numa primeira fase, quando fizemos a transferência de competências, nós indicamos valores para essas e reunimos com todas elas, só que algumas aceitaram, outras não aceitaram. Sendo elas agora obrigatórias, eles automaticamente vão ter que as aceitar. E agora, neste momento, a nível da legal e da administração central, eles não sabem qual é o valor que têm a atribuir para fazer isso. Impressionante que legal é a Direção-Geral da Administração Local. Em que... Não é impressionante? Não, é impressionante que o senhor esteja a dizer isso, na medida em que foi a Câmara Municipal que incentivou os presidentes de junta a só aceitarem as transferências de competências na limpeza de bermas e valetas. Porque as juntas de freguesia que quiseram aceitar todas as transferências de competências foram desincentivadas pela Câmara e a Câmara não aceitou. E dou o exemplo de Salamonde, que queria aceitar as competências todas e a Câmara Municipal não permitiu que isso acontecesse. Portanto, mas agora o tempo não faz sentido nenhum que esteja a dizer uma coisa dessa. Já disse. Porque já agora honra seja feita ao Presidente da Junta de Salamonde, que foi o único que se assumiu competente para gerir os dinheiros. Tinham que ser negociadas. E tanto eram negociadas em número de competências como em valores. Claro que tinham que ser negociadas. Mas só meio minuto para cada um. Só meio minuto para cada um. Só meio minuto para cada um agora. Só meio minuto para cada um agora para aquilo que são as... Pois, mas o tempo também não vai dar para mais. Assuma-se aqui como caminhos de desenvolvimento, agricultura, floresta e turismo. Não podemos pensar noutras coisas, em fixar indústrias. Falou-se tanto nas eleições, nas startups, até se falou não em OVNIs, mas em nómadas informáticos e outras coisas assim, como formas de atrair investimentos e captar pessoas. Meio minuto para cada um, desta vez, para cada um se pronunciar sobre isso. Uma Câmara que efetivamente assuma a sua incompetência e incapacidade para, por exemplo, conseguir realizar obra na rede de saneamento, não podemos esperar muito mais. Efetivamente, aquilo que temos não permite muito mais. Mas já agora eu gostava de falar na questão das florestas, porque eu na última Assembleia Municipal... É só meio minuto. Meio minuto, muito rápido. Mas já passaram 10 segundos. Sim, mas se me continuar a interromper ainda vai passar mais tempo. De cada vez, olhando aqui para o Plano Plurianual de Investimentos, temos aqui para os chapadores florestais 200 mil euros. Os chapadores florestais receberam carta de despedimento ou intenção de despedir da parte da APOSC. E eu perguntei ao Sr. Presidente da Câmara e perguntei ao Dr. Afonso, não sei se ele sabe ou não, se as equipas chapadores vão continuar na APOSC, se vão ser distribuídas por outras instituições, como seja, no caso uma que me veio à cabeça na Assembleia. O que é que lhes vai acontecer? Se isso iria acontecer ou não, porque efetivamente as pessoas têm essa necessidade. Estamos a falar de postos de trabalho. Para além disso, o Governo do Partido Socialista não tem a mínima intenção de não continuar a apostar. Se não tem, vão continuar. E vão continuar na APOSC? Não. Se houver financiamento para essas equipas florestais... Mas a minha pergunta era essa, se efetivamente vão continuar na APOSC. Sim, claro. Muito bem. Agora só meio minuto a questão para falar sobre o quê? Desculpa. Só agricultura, floresta e turismo, os nossos caminhos para desenvolver. Pois, agricultura, florestas e turismo. Eu vi aí umas verbas relativamente às florestas, mas é tudo muito genérico e não me parece que haja a preocupação
relativamente à floresta, fazer um ordenamento da serra, que é tão necessário, um plano de ordenamento da serra, de forma a que não expulsemos, de forma a conseguir uma convivência entre tudo o que é a nossa riqueza florestal em termos turísticos, com tudo o que é a nossa riqueza natural florestal. Isso exige, de facto, equipas, exige investimento, mas afinal também vi como o Pedro que estão uns 200 mil para sapadores, mas também soube que os sapadores foram demitidos. Ficamos... É uma questão que não se percebe muito bem, não se percebe muito bem. E não vejo aqui, neste orçamento, nada de novo relativamente à melhoria do aproveitamento destas 3 realidades. Então, só para concluir, 30 segundos. Para concluir, depois efetivamente... Que caminhos temos nós para o desenvolvimento? Foi aqui aflorada a parte dos sapadores florestais, pois certamente os sapadores florestais continuarão, desde que a Administração Central, nós sabemos que os sapadores florestais têm um componente que é municipal e um componente que é a nível central. Se verificar esse apoio por parte da Administração Central, que foi aqui o Dr. Pedro Pires acabou de dizer que certamente vai acontecer, esses sapadores florestais continuarão. Mais 10 segundos para caminhos para o desenvolvimento. Depois, agricultura florestal. Continuaremos, claro, que se nós temos ações que têm dado resultado e que deram resultado no passado, agora fruto da pandemia não verificamos, que é o programa Sentir Vieira, continuaremos com esse programa e temos o previsto no nosso plano. E estas apostas... E estas 3 apostas, agricultura, floresta e turismo. Exatamente. Haveria mais coisas para dizer, naturalmente, mas fica para outra ocasião. Poderemos, quando quiserem, discutir aqui os caminhos de desenvolvimento para Vilhena do Minho. Hoje agradecemos a vossa presença, mais uma vez, Pedro Pires pelo PS, Nelly Pereira pelo CDS e António Afonso Barroso pelo PST. Falamos dos documentos provisionais, isto é, o orçamento e o plano plurianual de investimentos do município de Vilhena do Minho. Onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. Em 2 ou 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.